Então, nesta hora, convidamos a todos para que juntos, unidos em pensamento, possamos buscar a figura do Mestre, amigo de todas as horas. Que aqui, Senhor, envolvidos por as vibrações da música, pelo ambiente da casa, consigamos isolar a correria do dia a dia, as nossas preocupações e nos entregarmos em confiança à busca do seu Evangelho de luz, que nos traz o esclarecimento necessário para que, compreendendo melhor a nós mesmos, consigamos perceber a vida como a feliz oportunidade de aprender a amar. Que sintamos as bênçãos que nos chegam, os convites incansáveis para renovarmos a nós mesmos e assim aprender a seguir o caminho que ensinastes, para que logo mais todos nós, esclarecidos, fortalecidos no bem, saibamos servir em teu nome, fazer ao outro o que gostaríamos que a nós fosse feito. E que nesta luta de cada dia, fortalecidos, encontremos a paz, o equilíbrio que tanto precisamos. Nesta hora, pedimos amparo, intuições, para que todos nós consigamos alcançar as lições do seu Evangelho, sair daqui alimentados de alma, fortalecidos no bem. Sê conosco, Mestre, e que assim seja. Marcelo, vê se dá certo aí o som, tá? Que tá. Ah, não sei, senão vai ver meu bolso. Bom, então vamos lá. Continuar o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E hoje a gente vai entrar nas instruções dos Espíritos, onde eles vão tratar mesmo desse fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, vamos entender o que ele está propondo aqui, ó. Então, quando ele fala da caridade, lembra que ele está falando de um movimento do nosso pensamento que vai ficar ligado à lei de Deus o tempo todo. Então, na caridade, eu ligo meu pensamento à lei e o caminho mais rápido para fazer isso é estar servindo o próximo. Esse é o caminho rápido. Mas a caridade em si é esse movimento de ligação a Deus. Por que que isso é importante? Porque eu posso estar fazendo coisas para o próximo sem estar com o pensamento em Deus. Por exemplo,
Às vezes, eu faço muitos favores às pessoas. Sou extremamente solícita, porque isso me agrada, porque eu sinto que as pessoas vão causando uma dependência desse favor. Então, ó, aparentemente eu faço um bem, mas é um bem que eu não estou pensando na lei, eu estou pensando no prazer que eu sinto quando as pessoas me agradecem, quando elas me consideram, quando de alguma forma elas me retribuem. Isso é bom? Parece ser, mas não é. Por que não é? Porque quando isso terminar, quando não houver um agradecimento, eu não tenho recursos e eu posso sofrer pela ingratidão. E aí eu vou entender que eu não tenho uma conquista nesse ponto. Eu fazia pelo reconhecimento. Então, quando ele diz desta caridade, é dessa caridade, ó, que aqui na terra me traz paz, porque eu tenho paz de consciência, porque eu vivo a lei. Eu faço todo bem ao meu alcance. Então, quando eu consulto a consciência, eu não tenho nada que me culpa, nada que me envergonha, nada que me incomoda, porque eu estou em paz de consciência. E se eu construir o bem, estou em paz de consciência, no mundo espiritual, eu estou no lugar compatível com este equilíbrio. Então, é disso que ele está falando, de quem fez o bem verdadeiramente. Porque antigamente isso era uma informação confusa. Então, o que as pessoas imaginavam? Que estar bem no mundo espiritual era para quem tinha dado muitas coisas. Então, quando Jesus conta a história do óbolo da viúva, que ele fala assim, ó, ela é a que deu menos, mas na verdade é ela que está dando mais. Por quê? Porque não é quantidade de doação, mas é desapego, é o bem, é a verdadeira caridade que conta na construção que eu faço em mim. Então, a gente foi entendendo e agora a gente precisa, de vez, abrir mão disso e lembrar: ó, não é por fora, é por dentro. É o meu pensamento ligado à lei que estrutura o verdadeiro bem. Então, em tudo que eu faço, eu preciso reconhecer o propósito. Por que mesmo eu faço? E isso é importante para que a gente encontre o nosso caminho. Porque nos nossos momentos de dor, fragilidade, de culpa e medo, muitas vezes a gente se dispõe a trabalhar em alguma coisa que auxilie alguém. Mas porque eu quero ser aliviada. Eu não estou nem preocupada com o que o outro está precisando. Eu quero fazer uma coisa que me alivia. Tão logo o alívio aconteça, tão logo eu me sinta melhor, eu abandono aquilo, porque não era meu propósito de vida, era só o meu desejo de ser aliviado. E funciona? Uai, tanto funcionou que eu melhorei e abandonei. Por que funciona? Porque fazer o bem é bom. Eu vou sentir bem, só não me transformo. E a nossa salvação precisa de transformação, porque caso contrário, aliviou, aliviou, melhorei. Ah, estou sentindo bem, então agora não quero mais. Só que daqui a pouco chega outro estímulo, e aí eu passo uma outra vez, e aí eu começo tudo de novo. Então, quantas vezes a gente está repetindo esse movimento na nossa vida?
De faço uma coisa, me alivia, alivia, eu paro, aí daqui a pouco vem um estímulo, eu passo mal. Aí eu faço uma coisa, me alivia, aí vem um estímulo, eu passo mal e começa tudo de novo. E aí a gente fala assim, mas será que não tem jeito? Minha vida inteira vai ser assim? Uai, enquanto eu for assim, a vida é assim, porque isso é o único recurso que eu tenho para responder aos estímulos que ela me apresenta. Quando eu tiver outros recursos, eu tenho outras respostas ao estímulo. E isso cada um de nós precisa avaliar. Então, é dessa caridade que ele diz: essa que me deixa bem aqui e essa que me deixa bem lá. Mas quando o tempo todo que eu estou com o pensamento ligado a Deus, às leis, fazendo todo o bem que eu já conheço. Então, quando a gente fala desse bem, então lembra, a gente já viu essa figura aqui muitas vezes, ó. Aqui, personalidade, ego. Aqui, o centro de quem eu sou, o profundo, a consciência. Então, se eu consulto a consciência, eu sei o que eu devo fazer. E eu preciso me habituar a essa consulta. Então, quando Leon Denis diz assim, ó, nós conhecemos o contato da consciência pela consulta atrasada, ou seja, a gente conhece pelo remorso. Eu faço o que eu quero. Depois dá errado, eu falo, eu não devia ter feito. Eu sabia que isso não estava certo. Eu contrariei tudo que eu falo, que eu acredito. Aí eu fico mal. E eu só tenho remorso naquilo que eu conheço da lei. Aquilo que eu não conheço da lei de Deus não me dá remorso, porque eu nem sabia que aquilo estava errado. Então eu só vou fazendo. Agora, quando eu tenho culpa, arrependimento, é porque eu sei que eu errei. Então, olha só, a criança rabisca a parede. Ela chama para mostrar, para achar que a gente falar que está bonito. Por quê? Porque para ela o que ela está fazendo está certo. Agora, se eu adulto faço uma coisa que estraga, o que vai acontecer na hora? O que eu fui fazer? Por quê? Porque eu sei que eu fiz uma coisa inadequada. Então, ó, quando eu tiver culpa e remorso, eu estou contando que eu fiz alguma coisa que eu sei que está fora da lei. E eu fiz porque eu quis. Simples assim. Eu faço por querer? É, ué. Quando a gente ofende os outros é sem querer. Por que que eu ofendo? Porque eu quis. Só que aí depois eu avalio a consequência, a dor que eu causei, aí eu me arrependo. Por que que eu fui fazer isso? Por que que eu não fiquei quieta? Então, eu sabia da consequência. Eu sabia que isso está errado. Mas na hora, eu agi por impulso e fiz. Mas aí a gente vai falar assim, mas eu não consigo controlar meu impulso. Verdade ou mentira? Por que que é mentira? Olha só, eu sou bem impulsiva, aí a pessoa está armada, eu vou controlar o impulso? Por que eu vou? Porque eu sou impulsiva, mas não sou doida. Agora, ó, se eu sei controlar nessa situação, é porque eu sei. Então eu escolho que hora que eu quero controlar e que hora que eu não vou controlar. Mas que eu sei, eu sei. E é isso que eu preciso ter clareza, porque já faz muito tempo que a gente diz que as coisas acontecem por impulso, porque eu não consigo controlar. Mas eu consigo, é que eu não quero. Então, muitas vezes, olha, eu estou num trabalho e eu estou diante de um chefe que, se eu for impulsiva, eu vou perder aquilo e aquilo para mim é muito interessante, então eu controlo. E às vezes a gente controla tão bem que a gente tranca e vai chorar lá no banheiro, que não é para ver nem o choro. Então, ó, eu sei controlar? Sei.
E por que eu faço com outras pessoas? Porque eu quero. Ou melhor, não quero controlar. Então eu faço. E isso é importante para que eu me conheça e saiba que eu já posso. Eu preciso decidir se eu quero ou se eu não quero. Porque senão eu me escravizo a uma situação que não é verdadeira. Que é eu não posso, eu não consigo, eu não tenho essa força ainda, eu não dou conta. Ó, isso não é verdade. Pode ter sido há 200 anos atrás. Hoje, para a conquista que a gente tem, para o tipo de experiência que a gente já realizou, isso não é verdade. Eu já posso muitas coisas e eu preciso verificar se eu quero que estas coisas sejam a verdade da minha vida. Ah, mas elas dão trabalho. Sim, elas dão trabalho. Elas exigem uma decisão. Porque eu não controlo isso estando distraída, de repente um dia eu acordo e eu não sou mais uma pessoa impulsiva. Isso não acontece. Para que isso aconteça, eu preciso querer e estabelecer um limite para isso. Eu não quero mais fazer. E a partir dali, vira uma luta, uma definição do que eu escolho para a minha vida. Então, o que na verdade vai ser para nós evoluir? Vai ser sair disso para isso. Ou seja, em mim impera a consciência. Eu não faço o que eu quero, eu faço a lei de Deus. Eu faço o que tem que ser feito. Porque o que eu quero não é importante. Porque tem muita coisa que eu quero que é fora da lei. Então eu faço a lei. Então quando Jesus falava assim, ó, eu só faço a vontade do meu Pai. O que que ele estava falando? Eu só faço o que é da lei de Deus. Então não tem eu quero, tem a lei. E é isso que eu vou fazer. E nós não conhecemos toda a lei do jeito que ele conhecia, mas eu preciso fazer toda a lei que eu conheço. E cada vez que eu não faço, em nós já tem um custo. Eu perco a paz de consciência. Esse é o custo. E como traduz perder a paz de consciência? Eu vou ficar incomodada. Então, eu posso ficar ansiosa, eu posso ficar temerosa, eu posso ficar assustada, porque eu sei o que eu estou fazendo. E se eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu vou encontrar no meu caminho. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ó, eu tenho medo do futuro porque eu não sei o que tem lá. Isso me assusta. Mentira, eu sei o que tem lá. Porque o que tem lá é a consequência do hoje. É por isso que eu tenho medo. É por isso que eu fico ansiosa pelo que vem. Porque eu sei o que está chegando. Eu sei o que eu plantei. Eu sei o que eu vou colher. Eu não sei especificamente com quem, eu não sei especificamente em que dia, eu não sei especificamente que hora. Mas eu já sei o que é que eu semeei e eu sei qual vai ser a colheita. Então, ó, aqui na vida de relação, eu estou distraída com os meus afazeres, eu não tenho essa clareza. Mas eu espiritualmente, quando eu consulto o que eu fiz, eu falo, eu sei que eu tenho para colher. E isso não me tranquiliza. Isso me atemoriza. Porque eu sei. Então, quando ele fala da caridade, é por isso que ele dá essa importância. O porquê, ó. Se eu fiz ligado à lei de Deus, eu estou em paz. Se eu não fiz,
eu não estou em paz. Se eu não estou em paz, como que eu vou estar no mundo espiritual? Sem paz. Sem paz é o quê? Isso, nesse lugar mesmo. Não tem. Entende por que que ele vai fazendo o capítulo inteiro a dinâmica? Ó, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então, lembra dessa história da terra prometida? Todo mundo esperava essa terra prometida, por quê? Porque era um lugar, uma terra que não tinha guerra, que não tinha aquele subserviente, que ninguém era escravo de ninguém, que todos iam viver na abundância. Só que naquele tempo, na imaturidade, eles ficaram esperando uma terra prometida, ou seja, como se Jesus fosse apresentar um outro reino, com um rei que ia fazer todo mundo ficar rico, tudo ser justo. E aí eles se decepcionaram. E para quem que era a terra prometida? Para os eleitos do Senhor, os que seriam salvos. E aí a gente já conheceu essa história semana passada, de alguns até hoje que se acreditam os salvos, os eleitos, os que estarão com Deus após a morte. Mas por quê? Porque eu participo de determinada religião, mas Jesus não tinha religião. Os que se vestiam de determinados jeitos e seguiam determinados rituais, mas Jesus não cumpria nada disso. Então era um jeito muito imaturo. Então, na verdade, essa salvação não é para religião, não é para rituais, dogmas e comportamentos. É para o espírito que vive a lei de Deus. Quando? O tempo todo. Tudo que ele faz é pensando na lei, porque ele vive a lei de Deus como Jesus ensinou. Então, para esse, tanto aqui na terra como no mundo espiritual, ele vai estar nesse lugar de paz e harmonia, onde tudo é possível. Por quê? Porque dentro da lei de amor, eu fico no equilíbrio, na conquista do bem, que é disso que ele estava falando. Oi. Porque sabe o que está plantando. Hum. Educava ele de uma outra forma, às vezes gritando, às vezes, entendeu? E aí, o que aconteceu? Ele cresceu com isso. E aí, como filho? Então vamos lá. Ó. Quando você fez o que você sabia ou você fez porque você estava de má vontade? Então, Graça, ó,